Jesus, se coloquem de pé. Glória a Deus por isso. Mais uma noite na casa do Senhor. E é muito importante que você abra o seu coração nessa noite. É importante que você busque pela sua família, pela sua casa, pelo seu ente querido. E nessa noite a Senhora necessita para isso. Para quê? Para você olhar para a sua família, para você olhar para a sua casa, para olhar para os seus. Vamos cuidar, vamos orar por cada vez em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite para buscar o teu santo nome, Jesus. Oh, Pai, para buscar pela nossa família, pela nossa casa, Deus. Colocamos o Senhor Jesus nessa noite diante dessa brecha, meu Pai. Que verdadeiramente o Senhor possa entrar, Jesus. Que verdadeiramente, meu Pai, o Senhor possa sanar ali, meu Pai, o coração da mulher, o coração do homem que necessita da sua palavra, que necessita da cura, que necessita de um milagre, Senhor. E nós, como povo de Deus, e nós, meu Pai, como filhos do Senhor, nos reunimos aqui para isso, para buscar pela nossa família, Senhor, para buscar, meu Pai, pela nossa casa, Jesus, para acampar, ó Pai, essa brecha, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos
Glória a Deus por isso. Ele é Deus de poder, Ele é Deus de milagre. Ele pode fazer aquilo que os nossos olhos ainda não conseguem ver, aquilo que o nosso coração ainda não consegue entender. O nosso Deus faz muito além, amém? Ele é poderoso para fazer grandes coisas e Ele está aqui nessa noite para operar. Então vamos nos alegrar, vamos cantar e adorar o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de nós todos assim.
Assim, Pai, nos reunimos aqui hoje para ouvir a sua voz, para compreender a obra de salvação que o Senhor fez por nós, mas não só nós, mas também aos nossos familiares. Que assim, Pai, nós venhamos compreender e entender o que queres de nós, e isso para a tua glória, em nome de Jesus, e digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Bem, graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem, hoje, quarta-feira, mais um dia estamos aqui, cuidar da família. É sempre bom você fazer a sua parte. E a Bíblia diz que será salvo tu e a tua casa. Então eu mantenho a minha salvação sempre acesa diante de Deus, porque os meus familiares dependem de mim.
Eles precisam da minha continuidade de fé, a minha caminhada de fé, para que eles possam ser também atingidos, para que eles possam ser alcançados pelo poder e pelo amor de Deus. E assim nós temos que aprender a lidar com circunstâncias e situações. Mas quero que você abra a sua Bíblia, já começando aqui por essa situação, lá no livro de Provérbios, o capítulo 12 e o versículo 8. Provérbios, capítulo 12, versículo 8. Eu vou falar sobre o entendimento, que é o segredo de tudo. Você que não entende a vida, você que não entende as coisas, você que não tem percepção, não enxerga as coisas, não consegue se situar diante da situação, é uma vida muito difícil assim, porque certamente você vai estar sendo visto pelos demônios, visto por homens maldosos, pessoas de má índole, que vão se aproveitar da sua inocência. A Bíblia diz que o prudente vê o mal e se esconde. Diz que o simples passa e paga a pena. É assim que funciona. Hoje, inclusive, já aproveitando enquanto você procura aí, eu estava vendo à tarde numa reportagem um cidadão que recebeu uma foto de uma moça lá no, acho que no Tinder, sei lá, esse negócio de site de relacionamento, e não mostrou a cara dela, mas só o perfil e tal, e você vê que é uma pessoa assim, deve ser até uma modelo, uma pessoa, né, top, de aparência e tal. E aí o cara começou a questionar: mas você é assim mesmo? Esqueci o nome que usava. Sou assim. Ah, então, né, ele começou a conversa e tal, não sei o quê. Mas aí o camarada também começou a perceber, ele falou assim, ele pensou com ele: ah, mas ela é muito bonita, né, para dar em cima de um cara como eu. Mas o cara se enxerga, né, sabe que é feio. E aí ele deu aquele estalo. Ele marcou o encontro com a suposta mulher, mas ao invés de ir por encontro, sabe onde ele foi? Na delegacia. Chegou lá e disse para o delegado: olha, eu estava conversando com essa pessoa aqui num site de relacionamento e eu estou meio desconfiado. Inclusive ela marcou comigo em tal lugar. O delegado bateu o olho e falou: amigo, é uma quadrilha que a gente está atrás, ó, tem pau. Ah, é? É. Você quer ajudar a gente? Quero. Então, continua falando com ela, confirma o encontro e a gente vai junto. E assim foi. Infelizmente, um dos vagabundos morreu e o outro tomou 2 tiros e está internado. E a polícia está atrás, ó. E os delegados e os investigadores já têm todo um mapeamento de várias outras pessoas que caíram naquela tentação. Então você vê como que o vagabundo pensa uma coisa dessa. Não fala lá as características do cidadão, mas a suposta loira, toda cheia de ninguém, na foto que estava lá como perfil, era podia ser 2 negando o meu tamanho, os 2 armados, e fizeram tanta maldade com tantas pessoas. Agora veja onde eu quero que você perceba. Quem falou para esse camarada? Quem deu a ele aquele estalo? Eu. A aparência dessa moça é muita coisa pro meu, né? Muita areia pro meu caminhão. Deixa eu dar uma olhadinha. Quem que deu a ele a ideia para ir na delegacia ao invés de encontrar com a suposta loira opositora? É isso aí. Agora veja, Deus faz isso por incrédulo. Livrou a cara do camarada, que não foi morto, como alguns chegaram a ser morto, não perdeu nada, e ele ajudou a polícia. Infelizmente um criminoso morreu, mas morreu porque quando a polícia deu voz de prisão, ele atirou e os policiais tiveram que revidar e acabaram matando um deles. E o outro tomou 2 tiros, foi socorrido e está no hospital. E assim, irmão, é a realidade da vida em que vivemos. Você precisa ter isso em mente. E aqui no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 8, ele diz aqui 2 coisas. Eu vou ler em sentido contrário para você entender. Diz aí, ó, 12:8. Ele deixa claro aqui: segundo o seu entendimento será louvado cada qual. Então veja que Deus vai me dar entendimento de louvor, entendimento que me leva para a desgraça, que acaba com a minha vida, que me faz ser o otário da história, que me faz ser o Zé Derrota, como costumo falar, só pode ser do capeta. O louvor, o entendimento que Deus dá para mim, para você, filho dele,
é entendimento para que eu receba louvor e não seja uma vergonha. Eu, afinal de contas, sou filho do Pai da glória. Se eu sou filho do Pai da glória, como é que esse Pai pode me dar entendimento para mim ser um fracasso na vida, para me trazer vergonha para Ele? Mas muitas são as pessoas que fazem coisas terríveis e ela própria não consegue se perceber o papel de otário que ela está fazendo, o papel de bobo, o papel de derrotado, o papel de vergonha que ela está fazendo. Isso é claro, é evidente que aquele entendimento que ela tem não veio de Deus, porque se viesse, Deus dá entendimento para o louvor, para que eu seja louvado. Assim Ele deu entendimento a Abraão: Abraão, sai da sua terra, da casa do teu pai, da sua parentela, da sua terra, e vá para a terra onde te mostrarei. E aí ele fala: ó, far-te-ei uma grande nação, louvor, vou pôr você em evidência, vou fazer você o cara, engrandecerei o teu nome, louvor. E ó, fica tranquilo, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra, louvor. Todo mundo, né? O Abraão na época, no sentido figurado, era quase como Jesus. Por que Jesus estava sempre à disposição de todos? Porque o que a pessoa precisava, o que as pessoas daquela época precisavam, estava nele. Por isso tem passagens na Bíblia que diz que ele se afastou, acho que é capítulo 6 de Marcos, ele se afastou, ele e os discípulos, porque eles estavam trabalhando já há tanto tempo que não tinha tempo nem para comer. Mas a Bíblia diz que alguém percebeu, lá o pessoal percebeu para onde eles foram, e eles foram até onde Jesus estava. Ou seja, interrompeu o descanso dele e dos discípulos, e diz a Bíblia que Jesus curou a muitos e libertou a todos que a ele procurou. Essa é a característica daquele a quem Deus chama. Ele não cuida do umbigo dele, ele não vive a vidinha dele, ele vive a vidinha nossa, né? Ele passa a sair do eu para nós. Essa é a regra do Evangelho. Não é mais eu, agora somos nós. O Tiago e o João disseram para Jesus: deixe-nos primeiro enterrar o nosso pai, e aí te seguiremos. E aí vem Jesus e diz para ele: deixe com que os mortos cuidem dos mortos, e a vós siga-me. O próprio Jesus falou para Pedro: vem, me siga, que eu farei você pescador de homens. Agora você não vai mais cuidar da sua vida e dos seus interesses, você vai agora servir para os outros ou para todos. Essa é a regra. Então Deus, por conta disso, não pode dar a mim e nem a você entendimento de ser um besta da história. Quem quer seguir? Eu me lembro do missionário, muitos anos atrás, eu 28 anos de igreja, vou colocar aí, uns 28 anos, estava começando, obreiro, querendo crescer, e ele dizia para todos nós pastores: irmãos, olha quem foi Moisés. Moisés cuidou de uma grande nação, bando de escravos, ignorante, a maioria não lia, não escrevia, eles dependiam de alguém que tinha o que Moisés tinha. Moisés foi doutrinado para ser o rei de Faraó, o rei do Egito, ou Faraó. Então ele tinha uma cabeça brilhante, e Deus precisava de alguém como ele para escrever as leis, para colocar ordem, para colocar regras. Ele precisava disso. E hoje pode não ser um ministério a nível Moisés, mas seja um ministério da escolinha, seja um ministério do evangelismo, que seja qualquer área que for, Deus sempre vai estar trabalhando dessa mesma forma, dando à pessoa entendimento que vai trazer louvor a ela. Isso não quer dizer que ela não venha passar por aparentes derrotas ou aparente vergonha. Um exemplo claro na Bíblia é o próprio José. Antes de ser vendido para Faraó, para o Egito, antes de se tornar o braço direito do Faraó, Deus deu a ele um sonho. Tinha 17 anos de idade, e Deus deu a ele um sonho. E qual é o sonho que Deus deu a ele? Que um dia ele ia ver 12 feixes de trigo se dobrando diante dele, ou 11 no caso, que eram uns irmãos dele. Ele viu também uma outra coisa, que em um dado momento 11 estrelas, que representavam cada um dos irmãos, e o sol, que representava o Jacó, e a lua, que representava a mãe dele. E ele viu naquele sonho, naquela visão,
que um dia essas 11 estrelas e o Sol e a Lua, que são os dois maiores astros que Deus colocou para marcar tempo e abençoar aqui a terra, a nossa terra, ele entendeu. O próprio Jacó, se ler a história, você vai ver que o Jacó captou. Ele está dizendo que eu, a mãe dele e os 11 irmãos vão se prostrar diante dele, e foi o que aconteceu. Porém, quando Deus falou com ele, ele tinha 17 anos de idade. Lá na frente, quando isso aconteceu, por isso que você tem que ler a Bíblia e contextualizar. Ele foi para o Egito com 17, passou 13 anos ralando. Dá-se a entender que ele tinha 28 aproximadamente. Diz a Bíblia que ele ficou 2 anos lá, mas não diz quando ele entrou. Alguns acham que ele entrou lá com 20 anos de idade e ficou até os 30. Eu não creio, creio que ele entrou mais tarde. Mas quando ele foi para a cadeia, ele tinha ali, vamos dizer que seja seus 28, 27 anos. Da promessa para quando foi preso, só aí já tem 7 anos, aliás 10 anos. Ele passou um tempo na casa de Potifar, lá Deus honrou ele. Diz a Bíblia que tudo na mão de José prosperava, tudo que punha na mão do camarada fluía. Um homem que entendeu desde lá de trás que nasceu para ser louvor e não vergonha, nasceu para ser a glória de Cristo e não o fracasso do Senhor. E é isso que o diabo faz com a pessoa. Ele não deixa ela entender que o nosso Deus é conhecido como o Pai da Glória. E aí eu repito, como é que o Pai da Glória vai dar a mim o espírito do filho da vergonha? Como assim? Então quer dizer que meu pai é o diabo. Então, se fosse o caso, por quê? O diabo é o único ser derrotado e condenado. Todo cidadão, qualquer um que seja, pode ser salvo a qualquer momento. Podia ser o Hitler, tão ruim que foi. Naquele momento da morte, se ele se arrependesse, Jesus poderia salvá-lo, apesar de ele ter matado tanta gente e feito tanta coisa ruim. E assim Deus pode salvar qualquer fascínio. O capeta e os seus demônios é o único que já está certo que a condenação é irrevogável. Por isso que ele trabalha, distraindo as pessoas, fazendo as pessoas viver a vida da vergonha, da derrota, no toque que ela tem que mudar, que ela tem que ter novos comportamentos, atitudes, porque para ele, quanto mais tempo levar para o Evangelho ser divulgado, mais tempo ele fica aqui na terra, ou nas regiões celestiais, como diz a Bíblia. Quanto mais rápido pregar o Evangelho, mais rápido Jesus volta e mais rápido ele vai para o lago de fogo e enxofre. Você acha que ele quer ir para lá? Claro que não. Então ele vai, rodeando, disfarçando, enganando as pessoas. Quanto mais tempo demorar para Jesus voltar, mais tempo ele fica livre. Então qualquer fascina, pode ser bandido, pode ser prostituto, pode ser o raio que for na face da terra, ele pode ser salvo, ainda que seja nos últimos suspiros de vida. Está ali com dificuldade de falar que está saindo sangue, tomou os tiros e tal, abateu o carro, está ali literalmente defiando, morrendo. Se ele confessar Jesus, ele vai para o céu, de coração. E o caso do capeta, sem chance, condenado eternamente. Porém, aquele que aceitou Jesus, diz a Bíblia, que ele foi salvo. Todo aquele que nele crê, seja salvo. A função dele foi essa. Então eu aceitei Jesus, eu sou salvo. Mas aí eu sou salvo, mas ao mesmo tempo enrolado na vida, cheio de problemas, cheio disso e aquilo outro. Tem alguma coisa errada. E qual é o erro? Talvez o entendimento que a pessoa está tendo não condiz com o entendimento do pai dela. Porque o entendimento que vem de Deus é para te fazer ter louvor. E se um dia Deus dissesse para mim, ou qualquer um aqui, faz um sacrifício aí, vende o carro, põe a sua oferta lá no altar, que eu vou te honrar. Sendo de Deus, eu conheço o caso de um irmão nosso aí em Santa Maria. Alguns anos atrás, ele fez isso, não contou para o pastor da época, ficou orando meses, meio que questionando e ao mesmo tempo confirmando se era com Deus. Por quê? Vários testemunhos negativos que tem por aí, de pessoas que deu tudo, não recebeu nada em volta, porque se deixou persuadir pela conversa do homem, pela ganância, e acabou dando o que não devia. Já no caso dele, ele passou algum tempo questionando, e aí Deus confirmou, ele tinha que fazer aquilo. Situação difícil, a empresa não ia para frente como deveria, vendeu o único carro que tinha,
depois que se convenceu que era Deus de verdade, e colocou todo o valor, que eu não sei o detalhe, colocou todo o valor no altar de Deus. A empresa começou a melhorar aos poucos, porém, 4 meses, agora eu não lembro se foi ele ou João Batista, mas enfim, se for aí, você me perdoe, que é coisa antiga que eu estou contando para você. O dele eu não lembro, eu sei que meses, ele e a esposa ralando de busão. E a esposa não tinha fé dele não. Você é louco, o único carro que a gente tem, a gente já está lascado, você ainda faz uma coisa dessa. Ele ignorava, estava igual o Jó. Como fala uma louca, assim falas tu, mulher. Aí a coisa começou a abrir. Quando ele contou esse testemunho, ele contou para o pastor Messias, que esteve aqui, inclusive na época, que ele já tinha falado isso pessoalmente, e acho que ele contou aqui também no dia da reunião que ele veio fazer. Naquela época, ele tinha 6 carros na garagem, por falta de um tinha 6. Podia escolher a placa e a cor do carro se ele quisesse andar. Parte deles ele adquiriu um negócio. A empresa de vento em polpa, rebentando a boca do balão. Mas é um camarada que, pelo que eu conheço ele, que eu sei quem é, a estrutura dele, mental, espiritual, psicológica, já foi formada dentro do aspecto de que Deus é sempre Deus em qualquer que seja a situação. E ele acreditou nisso. Ele não creu que Deus queria envergonhá-lo, tomando, vamos dizer assim, o único bem que ele tinha, que era o carro. Não, Deus queria louvá-lo, porém ele tinha que se desfazer daquele carro, ficar um período sem, para depois então vir o tempo da bênção. É o caso de José. Passou um tempo como servo, passou um tempo como servo na casa de Potifar, depois servo e Senhor, né? Porque o ideal que Deus quer de mim, de você, não é ser líder para não fazer nada. Líder de verdade não atrasa a vida dos outros, ele adianta. Líder de verdade serve, né? Ele é aquele que serve. Isso é liderança. Alguns pensam que ser líder é ficar na posição de chefe, dando ordem idiota, babaca e ainda prejudicando os outros. Não, líder é aquele que faz o papel dos discípulos. Quem alimentou o povo? Todo mundo se fizer essa pergunta numa prova. Quem alimentou o povo na multiplicação dos pães? A maioria coloca Jesus. Não. Jesus multiplicou o pão. Quem levou o pão e alimentou o povo foi os discípulos. Foram os discípulos. Eles é que alimentaram o povo. O próprio Jesus, antes de fazer o milagre, disse: dai voz a eles de comer. E aí o André disse: Senhor, mas a gente ia ter que ter aqui 200 dias de pães para dar pão para todo mundo, e ainda ia faltar. Onde a gente vai ter pão para essa multidão? E aí, essa maneira de Jesus, ele querendo dizer: o impossível eu faço, o possível você. E a Bíblia diz que Jesus pegou o pão com 2 pães, 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, agradeceu, e ele então diz a Bíblia, logicamente 12 discípulos, ainda estava lá o Judas lá no meio deles, então vinham os 12, Jesus pegava um pedaço do pão, ou dos pães que seja, e punha no cesto. Alguns dizem, quando ele colocava no cesto, aquilo multiplicava. Outros dizem, não, eu acho que ele põe o pão inteiro, e aí puxava um pedaço e voltava a voltar o pedaço como se não tivesse arrancado. Arrancava mais outro, voltava ao normal. Arrancava, não pode ser isso porque sobrou em pedaços. Então não creio nessa segunda hipótese. Mas a regra é clara: Jesus abençoou, punha no cesto e lá multiplicava. E o povo foi alimentado pelos discípulos. Jesus, inclusive, disse aos discípulos: fazei dentre vós aí círculos ou roda de 50 e de 100. Ficavam jogando assim, igual o passarinho, igual o pomba lá na praça. Ó, tô aí, pega os mais fortes se lascam. Não, senta aí, pessoal, todo mundo sentado, bonitinho. E os discípulos passavam no meio deles lá com o cesto, ofereciam o cesto e cada um pegava o que achava por bem. Mas se você não entender essas regras espirituais, a vida passa e você vai sobrar, você vai ficar chupando o dedo, vai ficar revoltado, porque tudo que você entende só leva você para a desgraça, só leva você para a vergonha. Então esse entendimento não é de Deus. Todo entendimento que vem da parte de Deus é para trazer a você louvor. Agora, repito, não significa que você não passe por momentos difíceis.
O Paulo sabia disso muito bem, tanto é que ele passou por prisão, isso, aquilo, outro, e não sofreu. Não, aliás, não desistiu, não voltou atrás, não desanimou, continuou até o fim, porque ele sabia que ele nasceu para dar louvor a Deus pela pregação do Evangelho. Então ele deixa claro aqui, segundo o entendimento, o seu aqui é o dele, de Deus, cada qual será louvado. Então Deus entendeu do céu que eu tenho que ser tal coisa, seja lá o que for. Ele põe esse entendimento em mim. E quando o entendimento vem dele, eu sei que, como diz aquele louvor, eu sei que eu vou chegar lá. Posso passar fome, posso passar dificuldade, posso ser traído, podem fazer e acontecer, mas eu chego lá. Se não é de Deus o entendimento, quando vem a paulada, quando vem a dificuldade, você fica mudo, você desiste, você larga, você abre mão, está nem aí mais, está nem saber que se dane. Essa é a regra. Então é necessário que você receba esse entendimento. Porém, olha o que diz o versículo 2, diz aí, o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações, ele, Deus, condenará. Então tem muita gente, irmão, que está dando pau no demônio. Eu gosto de alguns livros que eu já li, alguns pregadores que tiram sarro, e eles falam, há momentos que a gente imagina que o Satanás deve chegar para Deus, Jeová, e dizer, ô Jeová, alivia aí, olha a porcaria que o cara fez, olha a atitude idiota que ele tomou, e agora está dando pau em mim como se eu fosse culpado. E aí alguns brincam e dizem, ele deve dizer para Jesus, o senhor é justo, você acha certo isso? Ele que fez a porcaria, eu que apanho. Então claro que a gente fala isso em tom de brincadeira, né? Diabos, eu posso socar a cara dele toda hora, mas uma coisa é certa, você é movido pelo querer. Se alguém sair aqui da igreja que fosse, na casa de alguém, matou o cara, não, porque o diabo assumiu ele, possuiu, e ele foi lá e apertou o gatilho. Pode ser, porém, o querer de se vingar daquela pessoa, o querer de matá-la, é dele, do cara. Se o querer que nele estivesse foi o querer de perdoar, de passar pano, né, panos limpos, como diz, ou passar o pano, ele simplesmente ia receber da parte de Deus. Perdoe, eu perdoei, por que você não pode? Então é isso que você precisa entender. Como eu já dei exemplos tolos aqui, mas úteis. O camarada resolveu agora ser, né, o bambambam, o Dom Juan entre a mulherada, pega todos. Se esse querer entrar dentro dele, pode ser até uma tentação que o diabo deu. A partir do momento que ele aceitar, o próprio demônio faz ele ficar até mais bonito, mais sensual, seja homem ou mulher. Por que o demônio está ali apoiando? Porque essa pessoa deu atenção a esse querer do inferno e agora não quer ser como os outros. Eu já atendi caso de mulheres assim, pus a mão, caiu encapetado. E uma delas, que é um caso que eu não me esqueço, o demônio disse nela, e eu só fui lá porque a mãe ligou desesperada, porque tinha tentado cortar o pulso, e aí eu fui lá. Foi um rolo aquele dia. Ela fez lá no banheiro para quebrar a porta, foi aquele rolo. E eu já cheguei já sabendo mais ou menos da história. E aí o demônio manifestado no corpo dela, ele disse, olha, eu estou nela faz tanto tempo. Razão, um dia ela estava em frente ao espelho, trocando de roupa, só de peça íntima. E ali, quando ela olhou o corpo, o demônio falando na boca dela, e ela é daquele tipo que apaga, não ouve nem entende o que está acontecendo. O demônio disse, naquele momento, eu falei ao coração dela, se você quiser, eu vou fazer você a mulher mais desejada da favela. Olha, uma pessoa de sã consciência, pessoa que já teve contato com a Bíblia, tem um mínimo de noção, numa hora dessa vai estar amarrado. Não nasci para ser mulher de outra, mulher de vários. Está amaldiçoado isso, palhaçada é essa? Quer dizer, essa pessoa pelo menos entendeu que ela tornou-se agora um cristão para ter louvor na vida e não vergonha. Isso traz que louvor para a pessoa, mulher de vários.
Um homem que pega um aqui, pega outro lá, que louvor isso traz? Nenhum. Mas não, sabe o que ela fez? O próprio demônio disse, depois eu conversei com ela consciente, ela confirmou. Ele disse que ele falou isso, ela apenas deu aquela risadinha, sabe aquela risadinha assim de, até que seria bom, né? A partir daquele dia, homens mexiam com ela na rua, palavras dela, até cachorro corria atrás dela. Impressionante. E se chegasse perto, chegava a montar na perna dela como se quisesse ter lá alguma coisa. Como é que pode? Mas por que aquela força do cão, né, da sensualidade, estava ali atuando? Porque quando ele propôs, ela aceitou. Pessoa de sã consciência, uma hora dessa, está amarrada, Satanás. Para os quintos do inferno, eu sou mulher de um homem só. Não, ela riu. Quem que apoia uma pessoa dessa? Pode ser o Satanás. Como é que Deus vai ungir a pessoa para ser prostituta? Vai ungir a pessoa para ser ladrão? Claro que não. Como assim também o diabo unge a pessoa para ser estúpido? Mas por quê? Porque ela quer. Ela dentro de si não quer mudar, ela não quer ter outras atitudes, outras decisões. Então o capeta segura. Agora veja o detalhe: um homem de bem alcançará o favor do Senhor. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que entende a regra básica do Evangelho, da unção de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos, capítulo 10, 38. Então veja que o diabo ele perverte. Depois a gente volta para lá para concluir a mensagem. Ele consegue fazer isso, se a pessoa não tiver essa noção que eu estou falando hoje. Diz aí, ó, Atos 10, o capítulo, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, quer dizer poder, autoridade. Para quê? O qual andou fazendo o quê? O bem. O bem. Oh, meu querido, você quer o favor do Senhor para você, mas você não adianta a vida de ninguém, irmão. Você é um atraso. Você é um atraso para ajudar alguém. Você é um atraso como amigo, dependendo de se um cara morre. Como é que você quer Deus bajulando você, filho? Como é que você quer Deus a seu favor se você é um atraso? Não pode confiar em você para nada. Não pode esperar nada de bom de você. Não tem como. Então veja que o homem que aceita Jesus entende que agora ele foi recriado para viver na prática do bem. Esse aí tem o favor do Senhor, querido. Mas aquele que tem más imaginações, ou seja, tudo que Deus pede para ele leva para o mal. Eu vou dar meu carro, vou dar pé, vou nada, é ruim, hein? Ei, pastor com 71 querendo arredar meu dinheiro. Tá bom, tá bom. Se essa imaginação que você tem, que Deus está te dando o chapéu e está usando o pastor em forma de ladrão, fica chupando o dedo. A hora que você acordar para a vida e entender que o entendimento que Ele te dá é para trazer a você louvor, aí você vai se dispor a praticar o bem. Você sabe que aquilo vai fazer bem não só para você, mas para todo mundo. Por isso disse Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É assim, irmão. Você já ouviu aquele ditado que diz: o sujo não pode falar do mal lavado? É assim. Ou seja, se Deus não der a você a santidade, não preparar para você praticar o bem, você faz lá uma porcaria, seja ela qual for, que moral você vai ter para chegar para alguém da sua família e puxar a orelha dele? Quem que vai te dar crédito? Quem que vai levar você a sério? Como eu falei aqui de uma irmã, eu não lembrei o nome dela até hoje, mas ela era lá do Grajaú, e ela um dia se corrigiu na vida, porque ela era aquele crentezinha meia boca, ia de vez em quando, sempre tinha motivo para não ir, desculpinha daqui, de lá, até que um dia ela quis falar para o filho dela ir para a igreja. Não é um reunião especial, não lembro bem do detalhe. E aí o filho, na hora, usado por Deus ali, e ela mesmo falou, assim como Deus usou um amor, usou meu filho. A paixão do moleque, Corinthians. Virou para ela e falou assim: mãe, a senhora não tem direito nenhum de falar para mim de ir para a igreja de Jesus. Aliás, a senhora nem ama o seu Jesus.
a senhora já deixou de ir na igreja, ficar assistindo porcaria de novela aí, a senhora deixou de ir na igreja porque estava garoando, e detalhe, ela morava caminhadinha, 15 minutos, acho que isso, da igreja, não estava nem para usar o ônibus, porque não passava, era na sola, muito perto da igreja, e ele dizendo, eu já quase morri com raio, eu quase fiquei doente com pneumonia, gritando lá no meio da galera, do meu timão. Eu já viajei com o Corinthians, para assistir o Corinthians, passei até fome. Eu já apanhei pelo meu time. O dia que o senhor fizer a mesma coisa por esse tal de Jesus na tua igreja, aí eu vou. A mulher não tinha onde pôr a cara. Ela não tinha para onde correr. E ali a ficha caiu e falou, meu Deus, o moleque está certo. Se eu amasse Jesus igual o Corinthians, não era assim. Mudou. Ela nunca mais faltou no culto. Sempre lá. Uma outra, vira e mexe, não ia. Ô irmão, o que acontece? Não, pastor, porque a nossa família é muito grande, a gente tem mania de um visitar a casa do outro, mas como eu agora estou sempre em casa por ser crente, então vem minhas cunhadas, vem meus irmãos, e chega lá domingo de manhã, às vezes até com coisa já, carnes, churrasco, coisa lá, carvão. E aí eu acabo me envolvendo, tem que fazer comida, começa pelo café e tal. Quando eu vi, já falo, não, eu vou 6 horas, às 18. E aí eles vão embora perto das 18, aí tem louça, no dia seguinte vou trabalhar. Tá bom. Fazer assim, ó. A partir de hoje, quando a senhora tiver um sufoco, uma necessidade, naquela época a igreja não tinha tanta propagação por internet, a não ser programa da televisão e de rádio. Quando a senhora estiver com alguma dorzinha, alguma dificuldade, precisar de algum conselho, a senhora ora em nome da sogra, que foi lá te dar moça suja e dar trabalho. Ou se não, ora em nome do cunhado. Demônio que está usando o meu marido, que está em nome do cunhado, fulano de tal, sai. A senhora não encontra o resultado. Ela entendeu o recado. O interessante é que Deus provou a fé dela de tal maneira que ela começou a deixar os parentes em casa e ia para a igreja. Ó, tá hora, eu estou de volta. Tá aí, vocês sabem onde é a padaria, a casa de vocês, estou indo, vou servir o meu Jesus. E ia para a igreja. E muitas foram as vezes, no que ela disse, nenhum deles reclamava. Ao contrário, começaram a admirar a fé dela e o compromisso que ela tinha de ir para a igreja. Às vezes uma armadilha dessa que o diabo põe na sua vida, para você mostrar que você não ama Jesus acima que fosse da mamãe, do papai, da titia, do papagaio, do periquito, do urubu e por aí afora. É prova da fé, irmão. E muitos estão hoje no fracasso porque ele não entendeu que para ele chegar a certas posições ele tem que passar no teste. Não passar no teste, como é que Deus vai dar graça? Jesus suportou tudo que suportou, e uma das razões, inclusive no livro de João, vou falar mais na sexta-feira, mas no livro de João capítulo 10 diz: a minha vida de mim mesma dou, ninguém me tira de mim. Não foi Deus propriamente que ele deu a ordem, no sentido de ter mostrado o plano do que Deus queria que fosse feito, e sabia Jesus que era preciso que ele morresse na cruz, mas deixa claro nessa declaração de Jesus que ele por si próprio aceitou a obra do Pai e foi para a cruz voluntariamente. Foi Deus que grudou no pescoço, você vai morrer lá que eu estou mandando. Não, o querer dele atuou. Irmão, você só desenvolve quando a mente abre e você passa a entender que o querer é seu. O querer é seu. Deus tem o querer dele, para qualquer coisa que seja. Aí vai e põe o querer dele em mim. Eu tenho a opção de obedecer ou não. Sou obrigado a fazer. E aí que entra a diferença de quem realmente entendeu para que nasceu, recebeu o entendimento da parte de Deus, porque aí ele sabe que Deus quer usá-lo para o louvor do nome dele, Deus, e para colocar ele em posição de responsabilidade e louvor, para que as pessoas se aproximem e busquem nele a bênção que precisa. É o caso de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas aí eu pergunto, entre os seus vizinhos, você tem moral para alguém bater na tua porta e pedir uma ajuda? Você tem moral para lá na sua empresa falar de Jesus com seriedade para alguém e falar como alguém apaixonado por Cristo?
Ou você fala com menos paixão do que pelo Palmeiras, pelo Corinthians, São Paulo? Hoje nós estávamos numa reunião de pastores, aí a gente sabe eu esqueci o nome dela, mãe do pastor Luiz Galhardo e do Eduardo Galhardo. E ela tinha uma coisa assim interessante. Nós estamos na igreja quase ao mesmo tempo. O pastor Luiz, eu não lembro a idade dele, mas acho que já passou dos 60. E o Eduardo acho que tem 56, negócio assim. Então vejam que não são meninos. A mãe deles acho que fez agora 89 anos. Então quando a gente se conheceu, ela já era uma pessoa de 50 e poucos anos, quando a gente teve contato com ela. A paixão dela, mas paixão de brigar, de discutir, se deixar ela grudava alguém pelo pescoço, era o Corinthians. Era uma paixão, loucura, tudo, chaveiro, tudo que fosse possível do Corinthians, a casa era forrada. Até que, ano passado, retrasado, não sei, aqueles tontos lá da Fiel, fez aquela sátira com Jesus, meteu ele lá aspas, né? A aparência de Jesus na avenida, aquilo tudo. Quando ela viu aquilo, ninguém falou nada com ela. De imediato, senhora de idade. Isso foi há 2, 3 anos atrás, 87, 84 ela tinha, parece. Não sei se era 4 ou 5 que ela tinha. Ela própria se levantou e disse: não, com meu Jesus não. Catou tudo, irmão. Tudo. Absolutamente tudo que ela tinha do Corinthians. Meteu fogo em tudo, quebrou caneca, quebrou copo, quebrou tudo, rasgou foto, jogou tudo no lixo. Com meu Jesus não. Olha isso, gente. Uma mulher que inclusive é mãe de 2 pastores, hein? É onde eu sei, só tem os 2 filhos, os 2 são pastores e já há muito tempo bem sucedidos para a glória de Deus. Mas olha a fé da vovó. E isso aconteceu porque o pastor brincou hoje e perguntou dela, né? E aí? E ela e o Corinthians dela? Não, deixa eu te contar. E ele contou lá para nós. Falou: não, quando aconteceu aquele fato lá que apareceu lá o pessoal fazendo sátira de Jesus na avenida, mamãe, ele tem até hoje, apesar da idade dele, ele com 60, ela com 80 e pouco, chama de mamãe. Ixi, na hora a mamãe já se levantou, rasgou tudo que era do Corinthians, falou: a partir de hoje não torço mais para esse time. Quem a conheceu lá atrás, eu esqueci o nome dela, mas como é que ela pôde? Quem tem contato com Jesus, ainda que seja uma pessoa simples como ela, não é obreiro, mas é uma pessoa decidida. Tem muito membro que é mais firme do que obreiro, já tive vários. Tem obreiro que é mais firme que auxiliar, pastor inclusive. Mas por quê? Porque de alguma forma ele teve contato com Cristo mais profundo e ele entendeu que Jesus o fez para louvor, não para o fracasso, para a derrota, para a vergonha. Então surge dentro dele aquele espírito real. Em todas estas coisas sou mais do que? Ele não fica ali, e agora? Não, isso não existe. É o caso dessa vovó, que eu repito, não lembro o nome, gente boa demais, a gente vê, abraça e tal, começamos junto, eu e os filhos dela, então a gente tem um certo contato. Olha que legal, que bacana. Vi também na internet, na época, muitos colocaram na internet, meteram fogo lá na camisa do Corinthians, bandeira e tal, alguns até pastores. Mas o interessante foi a atitude dela. E segundo ele disse, ela ficou brava. O meu Jesus ninguém brinca não. Que negócio é esse? Na hora quer saber do Corinthians, mas não, acabou. E se você perguntar para ela hoje, já torce para algum time? Não. Mas já torceu um dia já. Até o dia que aconteceu isso, até o pastor brincou e falou, contribuiu para o bem, né? Como diz, todas as coisas contribuem, porque mamãe era idólatra do Corinthians. Ela idolatrava o Corinthians, realmente. Você vê, gente que entende que nasceu para dar louvor a Deus, ele sabe até o limite onde ele pode ir. Assim como ela rasgou a bandeira do Corinthians, eu conheço pessoas que fez a mesma coisa com a amizade. Amizade com o cunhado, amizade com o pai, com a mãe. Conheço vários casos. A pessoa entendeu que a vergonha dela estava na mãe, no pai, no cunhado, num amigo de trabalho. No trabalho, talvez disse para mim, estava tentada no trabalho onde ela trabalhava, questão de adultério. Falei, E deixa eu te fazer uma pergunta. Você é de Jesus? Sou. O que você prefere na vida? A vergonha ou a glória? A glória, pessoal. Se você continuar lá, você vai gerar o que para Jesus? Vergonha ou glória?
Você conseguiria resistir? Não, pastor. Entendeu o recado? No dia seguinte ela foi e pediu a conta. Preferiu sair do emprego do que cair do teto em casa. Gente decidida, gente que entende o propósito do Evangelho, ele é assim. Ele deixa pai, deixa mãe. Abraão deixa pai, deixa mãe, deixa terra, deixa negócio. Ele deixa qualquer coisa. O que ele crê de Jesus e o que ele quer ser na mão de Jesus é inegociável. Pode ser paixão de anos de time, como o caso dessa irmã, e pode ser outra coisa qualquer, não interessa. Eu já fiz casamento de casal, em que a moça, para mim na época, a irmã, veio falar para mim, ela era apaixonadíssima por um rapaz. Estavam inclusive já com vias de fato de marcar a data do casamento. Aceitou Jesus, tentou trazê-lo, e ele negava-se. E aí ela questionava: Jesus, é o diabo que está usando ele? É maldade dele? Ou é resposta de oração? Uma hora ficou claro. Chuta, como diz o dito popular, chuta que é macumba. Ela foi até a casa do cara, arrancou a aliança. Prazer te conhecer, Deus te abençoe, eu vou seguir minha vida. Hoje uma mulher bem casada, bem sucedida, pessoa de Deus de verdade. E o coitado, até onde a gente sabe, arrumou uma aqui, ficou meses, arrumou outra lá, nunca nem casou. Não, parece que casou uma vez, mas separou, mas já teve umas 10 mulheres até hoje nada. Ela casou uma única vez, com a bênção certa, com a pessoa certa, e está até hoje. Todas as pessoas que recebem o entendimento que vem de Cristo, o entendimento dele é: eu nasci para dar louvor a Deus e fazê-lo honrado, e a mim também. Nasci para ser o idiota da história. E se acontecer de passar aquele período como o bobão da história, logo em seguida vem a glória. Paulo fala isso em Coríntios 15, que eu não vou falar para não estender. Então é isso. Para a gente concluir, é o que ele diz, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era. Aí lá no capítulo 12, onde nós lemos o versículo 2, diz lá: o homem de bem receberá o favor de quem? Do Senhor. Você quer que o Senhor ande contigo, mas não quer fazer bem para ninguém. Tá bom para você que morra todo mundo, que a sociedade se exploda para lá, porque tá bom para mim. Não dá, querido. A essência é você entender isso. Quer a unção do Altíssimo? Quer ser ungido de Deus de verdade? Quer. Tem que se dispor a fazer o bem. Se quiser viver a sua vidinha, como diz, olhando para o teu umbigo, esquece. Vai sempre tropeçar, vai sempre fazer uma porcaria, vai sempre permitir que a coroa da vergonha o diabo ponha na sua cabeça. Mas por quê? Porque dentro de você não tem essa disposição de entender que todo entendimento que vem do Pai das luzes é para louvor. E aí Deus fala contigo, você deixa as más imaginações entrar em ação, acha que é coisa da sua cabeça ou que é enganação, não cumpre o que Deus manda você cumprir e acaba não sendo louvado. Nem Deus recebe louvor e nem você. Fica dois frustrados, Deus no céu e você aqui na terra. Razão, não há em você essa disposição para a prática do bem. Então é importante que você entenda isso. Agora, vou falar só mais uma coisa para a gente já fazer a oração. Diz aí, ó, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Então vou falar isso aqui e aí a gente faz a oração. E nessa oração vai ser diferenciado, você então recebe essa graça. Diz aí, ó, 2 Coríntios 4, 4. Versículo e capítulo igual. Diz: nos quais, primeiro eu vou ler o 3 para você entender. Paulo está falando do Evangelho, ele diz assim: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Irmão, se você não entende o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho da glória, o Evangelho do louvor, da honra, da dignidade, da santidade, o louvor o Evangelho da sabedoria, da força, da vitória, se você não tem esse Evangelho na sua cabeça, está perdendo, filho, ou está perdido.
Só os perdidos é que não entendem e não enxergam o Evangelho de Cristo. Ele veio para nos restaurar, para nos dar louvor novamente, para nos tirar da ideia do fracasso, da derrota. Como é que eu posso professar a fé em Cristo, falar a fé em Cristo e continuar o Zé Fracasso da vida? Como assim? É uma coisa errada, porque o entendimento que vem dele é para dar louvor, a menos que o meu coração seja perverso. Tudo que Deus fala eu inverto e não pratico, porque eu não tenho disposição para praticar o bem. E o favor do Senhor é com aquele que pratica o bem, ou o homem de bem tem o favor do Senhor. Simples assim. Aí ele continua: mas se ainda o nosso evangelho, versículo 3, está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Mas ele diz: ou nós, nos quais o Deus desse século fez o quê? Cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça ou apareça, ou seja, reluzente, a luz, o entendimento do evangelho da derrota, não é isso? Do evangelho do coitadinho de mim, não é? Do evangelho de tenha pena, não é isso? O evangelho do quê? Seu pai é pai da glória e fez você um filho do fracasso. Como assim? Como assim? Olha o que o diabo faz com aqueles que estão perdidos, que são incrédulos em relação a quê? Ao evangelho de Jesus Cristo. Aquele que tem a luz do evangelho, ele sabe que ele foi revestido para a glória de Deus. Ele foi revestido para dar louvor a Deus. E ninguém dá maior louvor a Deus do que quando o pau está comendo e o cara continua sendo o que sempre foi. Ninguém dá maior louvor a Deus do que capaz de abrir mão de uma paixão, de um sentimento, de uma coisa assim, para poder agradar a Deus. Eu já passei por essa experiência, já ouvi isso da boca do missionário, ouvi da boca de outros também, no que se diz respeito, está aficionado, eu creio que de repente uma certa mulher ia ser a mulher ideal. Mas, por exemplo, os pastores oravam Jesus, e o pastor Odair Caminho passou por isso também, pastor Rogério Postigo também passou por isso. Veja, pastor Rogério Postigo, Odair Caminho, Jaime Amorim, R.R. Soares, só top. De um dia, meio que gostar de alguém, e chegar diante de Deus e dizer: Senhor, e aí? E Deus disse: ó, não tenho nada contra, minha filha, minha serva, mas se você quer cumprir o ministério que eu tenho para você, ela não vai suportar. Na mesma hora eu fiz essa oração, pastor, e outros mais, no que se diz respeito a Jesus. Assim como surgiu o sentimento, está amaldiçoado em nome de Jesus. Deu vida, agora ficou mata. Acabou. Em alguns casos instantâneo, em alguns casos a resistência. Acabou, sumiu. E assim, irmão, é um emprego, é uma atitude, é um compromisso, é um comportamento. É simples, irmão. É entender isso, que você nasceu para dar louvor a Deus. E se aquilo que você quer fazer pode ser lícito, mas não vai dar louvor, você não quer aquilo. Você é capaz de abrir mão de uma paixão, de um amor, de um sentimento, de um prazer, de um lazer. É assim, irmão. É geral, não é uma coisa única. Deus querendo pegar o camarada, vou lascar ele. Não, é para todos. E aí ele conclui, dizendo assim, no final do versículo 4: para que não resplandeça a luz da glória, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de quê? De Deus. E aí ele diz: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos o quê? Servos. Por amor de quem? Acabou. Às vezes você não cresce e Deus não pode nem dar o entendimento que Ele tem para você, porque você é muito egoísta. Você quer servir só os umbigo. Tá bom para você que se dane o resto. Não dá, querido. O favor do Senhor é com um homem que quer praticar o bem, que quer fazer bem para os outros, que quer ajudar as pessoas, que quer adiantar a vida das pessoas, não atrasar, que não quer causar tropeço e vergonha. Eu duvido, você pode estar ali morrendo, vontade de fazer uma coisa que você sabe que é errado. Se você colocar na cabeça: não, peraí, mas se isso acontecer, vai trazer tanta vergonha para o
nome de Jesus, para o meu, para a minha família, é o suficiente. O demônio já tomou um peteleco daquele no pé de ouvido, como diz, aí direto para os quintos do inferno. Mas não, você fica naquela, mas eu estou carente, porque eu preciso, mas Deus sabe, porque eu estou nervosa, porque eu estou TPM. Então continua no fracasso, continua na derrota. A hora que você entender que o processo da escolha, do querer, é seu e não de Deus, a coisa muda. Pode vir para cá o pessoal do louvor. Abra aí, Colossenses capítulo 2, versículo 12. Deixa eu só conferir aqui, que eu estava vendo outra passagem ali. Eu vou orar sobre essa palavra aqui. Eu já até chamei antes, por isso que é bom você estar sempre ali ligado com Deus, já para poder falar sobre isso. É Filipenses, na verdade. Colossenses é outra mensagem já para sexta-feira. Capítulo 2, versículo 13. Não, versículo 12. De sorte que, amados irmãos, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e responsabilidade. Quer dizer isso. Ele diz mais: compromisso e responsabilidade. 13. Porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Segundo o que? Seja uma pessoa de má vontade para ver se Deus vai usar você. Tenha má vontade para vir na igreja, má vontade para ler a Bíblia, má vontade para melhorar na vida, para fazer um curso para aprender mais. Tenha má vontade para obedecer, seja lá as autoridades ou o próprio Deus. Sua vida, irmão, como diz o missionário, cresce igual rabo de cavalo, só para baixo. E infelizmente alguns estão assim, porque não há nele um mínimo de disposição para querer praticar o bem. Eu sei de pessoas, mulher no caso, ela estava numa situação muito difícil, ela não tinha dinheiro para comprar um pouquinho de leite para fazer uma madeira para o filho. Essa aí, na hora que ela falou, até eu me emocionei. E ela disse: pastor, eu nunca tive leite. Criança lá de alguns meses, não lembro do detalhe, não dava. E aí eu, naquele desespero, sem ter condições de comprar o leite lá para a criança, só me restou uma coisa: olhar para o céu, tirar meus seios para fora, pus a mão: Jesus, o Senhor não pode fazer essa maldade com a minha criança. Se o Senhor não deu dinheiro para me comprar o leite, eu creio que o Senhor tem obra para fazer. Então o Senhor vai pôr a mão e vai botar leite aqui como nunca antes. Irmão, ela tornou-se doadora de leite materno. O peito dela era seco. Na época, ela usava até uma foto para mostrar a quantidade de, sei lá o nome da cidade, de recipiente onde guardava leite materno. Com todo respeito a ela, inclusive ela chama-se Márcia, é o nome da minha esposa. Ela falou: olha, eu estou melhor que muitas vacas. A palavra dela. Mas era seco. O peito dela de um homem era igual, saía leite. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade humana, psicológica e social. Você já ouviu falar que tem animal que ele tem a tal da gravidez psicológica, sim ou não? Você já ouviu falar nisso, sim ou não? Pois é. Pega uma gatinha, uma cadela, uma vaca, seja lá o nome que for, que tem a gravidez emocional ou psicológica, aperta lá a tetinha dela, vai sair leite. Se tiver dúvida, põe no YouTube, lá que tem várias matérias, você vai ver isso. Como também a própria mulher que tem a tal da gravidez psicológica, ela nem está grávida, em pouco tempo começa a produzir leite no seio. Esse é o Deus que criou todas as coisas. A hora que você entender que você tem que alimentar os outros, você tem que ajudar os outros, adiantar a vida dos outros, não atrasar, sua mente abre e você segue em frente. Mas alguns de vocês, para acontecer isso, primeiro tem que abrir mão do sonho.
abrir mão de uma paixão, de uma vergonha, abrir mão de uma prática, de uma coisa que é lícita, mas está matando você. Então você vai cantar esse hino com responsabilidade, muito. Deus vai ouvir a sua voz, mais até do que a minha. Eles vão cantar, você canta junto, ora, e eu vou confessando aqui na medida do possível, porque eu estou sem microfone, mas vai funcionar, seja você de casa ou você aqui da igreja. É hora de você se dispor. Deus, eu agora entendi, eu nasci para praticar para quantas pessoas? Todas. Se você acreditar nisso, como é que dá para ir também se é chato? Você tem que fazer o bem para todo mundo, menos para chata. É uma coisa errada. Como assim? Se é para todos, é para todos. É cunhado chato. É o cunhado chato, com pessoas difíceis de lidar. Se você tem isso, Deus faz bem para todas as pessoas, sim ou não? E você quer escolher para quem você vai fazer bem e para quem você vai deixar para lá. É uma coisa errada. Coloque de pé. Você vai soltar a sua voz e deixar claro para ele que você entendeu o recado. Aqui tem o meu céu além de ti. Não pode haver, Senhor. Não há na terra que eu queira mais que a ti. É só crer, meu querido. Estou apaixonado, Desesperado de amor. desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer. Tem que morrer, meu querido. Tem que deixar as vontades de lado. Tem que deixar os planos de lado. Você, eu, nós somos o sacrifício. O sacrifício sou eu. Eu sacrifício, meu Deus. O sacrifício sou eu. Meus sonhos, meus sonhos, toda minha vida por ti. Jesus, estamos lembrando agora, nesses próximos dias, a paixão do Senhor, a sua dor lá na cruz do Calvário, que todos nós chamamos de paixão de Cristo. Quando estamos realmente apaixonados pelo Senhor, crucificamos a própria carne, sacrificamos, ó Deus, crucificamos a nossa própria disposição, tudo colocamos na cruz, Pai. E assim, de antemão, junto com esses meus irmãos, eu antecedo uma oração, meu Pai, já da sexta, pedindo ao Senhor. Está escrito que toda cédula que de alguma forma nos era contrária, segundo as suas ordenanças, o Senhor a tirou do meio de nós e a gravou na cruz. E assim seja, meu Pai. Neste momento, tira no coração deste meu irmão, dessa minha irmã, tira, meu Deus, esse sentimento egocêntrico, este pensamento que a faz viver na vida, na derrota e não na vitória, esse pensamento que a leva a perder sempre, é sempre uma desistência, é sempre uma coisa contrária. Hoje, Deus, ela veio para ouvir essa palavra, e o Senhor então cumprirá esse desejo do coração dela, pois o homem que vem, o homem que tem disposição para a prática do bem, ele tem um favor
ouviram a palavra, aqueles que entenderam o recado, que o entendimento que veio do Senhor traz louvor. Mas se houver perversão no coração dele, ele vive no fracasso, na derrota, ele vive, meu Deus, naquilo que é ruim, naquilo que é desagradável. Mas o Senhor nos deu uma coroa de glória. Foi para isso que o Senhor nos criou. E tu serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. E assim, Deus, se esse homem, se essa mulher estiver na mão do Senhor, é sua glória, é sua honra. E assim, meu Deus, há de ser na vida de cada um deles que entenderam esse recado no dia de hoje. E tudo quanto é tipo de vergonha que possa estar sobre eles, que possa neste momento estar permeando a vida dele, que possa ser na alma, no corpo, no espírito, que seja, meu Pai, nos negócios, que seja, meu Pai, em qualquer área da vida, que o Senhor venha agora com o seu fogo santo e queima toda essa vergonha do inferno, toda essa obra de Satanás, tudo aquilo que foi dado como entendimento do diabo, que a faz viver em momentos de honra, de desonra, de vergonha, de fracasso. A partir de hoje ela será ungida pelo Senhor para andar por todos os lados, fazendo bem a todos, curando os oprimidos do diabo e sempre fazendo tudo porque o Senhor era com ele. Lá diz que o homem de bem encontra o favor do Senhor. Como o Senhor queria fazer o bem para a humanidade, Deus sempre esteve contigo, Jesus, e assim o Senhor sempre estará conosco quando nós estivermos dispostos a ser como foi Abraão, pai da fé, aonde o Senhor disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu entendo, Pai, que a minha família depende de bênção que o Senhor põe na minha mão para abençoá-los, até que eles encontrem o Senhor e sigam a vida contigo, ó Pai. Ah, Jesus, que o Senhor então faça essa obra, pois Satanás e seus demônios hoje foram envergonhados completa e totalmente, e para a sua glória, assim abrimos mão de tudo para agradar o Senhor todos os dias, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Então hoje um pouco diferente, e a gente tem que estar atento a toda essa situação para não perder ali o momento que Deus quer nos abençoar. Para você de casa, eu falo aqui sobre o envelope de dízimo, que você já conhece, aonde eu peço a você que continue fiel, continue sendo digno de toda a fidelidade para Deus abençoar você. Atrás aqui tem as contas da igreja, você pode então, fazendo a transferência, depois mandar o comprovante pelo WhatsApp para mim ou para minha auxiliar, e nós vamos então colocar como alguém que tem ajudado essa igreja a manter-se de portas abertas. E é bom entender que faltam apenas 2 dias, ou quase menos até do que isso. Ali, ó, aquele elemento ficou ali durante 40 dias, e eu inclusive não bati muito na tecla da oração e nem publicamente, para que as pessoas entendessem esse processo que hoje eu estou pregando. A disposição do bem em Jesus é constante, de querer curar, libertar, trazer vida para todos aqueles que precisam. Então, como ele próprio disse, não é por muito falar que sereis ouvidos. Deus ouviu as orações, porque foram 40 dias, não nada disso. Ainda que fosse uma confissão de fé apenas, para ele funciona, porque o nosso Deus é amor. Então está ali, ele tem essa capacidade de transformar esses elementos, vai ser transformado em pão para mudar a sua vida. A gente costuma no domingo entregar o pão ágil, que é aquele pão sem o fermento, representa o corpo sem pecado. E eu até deixei como segundo plano, porque a convicção está ali. Então sexta-feira começa, mais outras sextas-feiras pela frente, e Deus então vai fazer a obra. Então você de casa se prepare. Sexta-feira agora às 14 horas, nós vamos estar juntos aqui para reunirmos às 14 e às 15 horas, pontualmente fazer a oração. Por quê? Jesus ficou na cruz, horário lá de Israel. Eu não vou usar o horário nosso aqui, mas é como se ele tivesse sido crucificado às 9 da manhã e ficou lá na cruz até 3 da tarde. Foram 6 horas que ele ficou lá agonizando na cruz. Por isso, 15 horas a gente se reúne, não só aqui na igreja, mas todas as igrejas que têm esse hábito. Estou há 28 anos na igreja, a gente faz, o pastor Jaime, que é muito mais velho que eu, faz também, e assim a maior parte das igrejas tem esse hábito já há muito tempo. Então esteja conosco
Na sexta-feira, às 14 horas, horário especial, vai ter louvor, vai ter apresentação, vai ter adoração a Deus, vai ser uma grande bênção. Então você de casa, está aí o recado. Deus te abençoe rica e abundantemente e até